Oi, oi, amores da minha vida! Como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira e nós teremos aula de ciências. Antes de começar a explicação, eu quero que você pegue o seu livro e leia o texto da página 24. Pare o vídeo, leia o texto e depois você volta para a aula, combinado? Agora que você já leu o texto e já tem uma ideia do que nós vamos estudar hoje, eu vou explicar para vocês as propriedades da água. A água, para ela ser potável, para ela poder ser consumida e bebida por nós, ela precisa ter três principais propriedades. Ela precisa ser incolor, olha só, transparente. Ela precisa ser inodora, sem cheiro. E ela também precisa ser insípida. Sem gosto, sem sabor. Vou até beber mais um pouquinho. Muito boa. Então a água, para ser potável, precisa ser incolor, inodora e insípida. Incolor sem cor, inodora sem cheiro, insípida sem sabor. Coloquei aqui para vocês verem, olha, imagens representando incolor, inodora e insípida. Em muitos lugares do mundo, a água não é potável. Você teria coragem de beber uma água suja dessa? Não, né? Imagine só se na torneira da sua casa saísse uma água suja assim. É por isso que o tratamento da água é muito importante. Nós vamos ver isso durante a aula. Outra propriedade da água é de ser solvente. Ou seja, a água pode dissolver substâncias que são misturadas a ela. Existem algumas substâncias que se dissolvem na água. A água dissolve essas substâncias. Nós chamamos essas substâncias de solúveis em água. São solúveis em água o açúcar e o sal. Existem outras substâncias solúveis em água, como o café solúvel, aquele de potinho que você mistura direto na água, o Nescau. Não é só a água e o açúcar, mas água e açúcar são exemplos de substâncias que são solúveis em água. Vocês já tiveram que tomar soro caseiro? Quando a gente fica com vômito ou diarreia, a gente fica muito fraquinho e desidratado. E aí a gente precisa repor o que a gente perdeu. Para isso, é preciso que a gente tome um soro. E é possível fazer esse soro em casa. Basta você dissolver um pouquinho de açúcar com um pouquinho de sal em água. Depois que você dissolver a água e o açúcar na água, você pode beber o seu soro para recuperar as suas energias. Mas nem todas as substâncias podem se dissolver na água. Essas substâncias são chamadas de insolúveis, ou seja, elas não se misturam com a água não dissolve elas. Um exemplo de substância assim é o óleo. O óleo, então, é insolúvel em água. Eu trouxe aqui, então, esses 2 copos para fazer uma experiência com vocês. Vocês também podem fazer na casa de vocês. Eu apenas coloquei água nos copos. No primeiro copo, eu vou colocar um pouco de açúcar. Esse açúcar aqui é um pouco escuro, mas é açúcar, tá, gente? Vou pôr um pouco assim, ó. Não vou economizar no açúcar, não. Vou pôr um pouquinho de açúcar. E aí eu vou mexer. Como esse meu açúcar ele é bem grosso, ele demora um pouco mais de tempo para se dissolver na água, mas ele se dissolve. Vou deixar um pouquinho assim enquanto eu preparo o segundo copo. No primeiro copo, então, nós fizemos um experimento de uma substância solúvel em água. No segundo copo, nós vamos fazer um experimento de uma substância insolúvel em água. Além do óleo, que é insolúvel em água, também são insolúveis em água areia, café em pó. Por isso que a gente coloca um filtro de café para coar o café, porque o café é insolúvel em água. A não ser aquele café que passa por um processo químico para ser solúvel. Existe um café assim, mas o café em pó normal que todo mundo usa, ele tem que ser passado por um filtro, porque ele não é solúvel em água. No livro de vocês também tem uma foto de água e óleo. Esses 2 líquidos não se misturam, porque o óleo
não é solúvel em água, ou seja, o óleo é insolúvel em água. Vocês podem fazer esses experimentos aí na casa de vocês mesmo. Se vocês quiserem fazer diferente da prof, vocês podem colocar sal na água e mexer. Ó, já tá quase dissolvido aqui meu açúcar. E vocês podem colocar óleo ou areia na água. No meu caso, eu não quis pôr óleo, eu quero colocar fubá. Então eu vou simular uma areia com o fubá. Vocês vão ver que o fubá também não é solúvel em água. Vou pegar aqui um pouco de fubá e vou pôr no meu copo. Olha só. E vou mexer. O fubá vai fazer o papel da areia, praticamente. Vou mexer. Vamos tentar, vamos ver se ele dissolve. Mexe, 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 mexe. Será que ele vai dissolver, gente? O açúcar já tá praticamente dissolvido. Olha só como o fubá fica no fundo da água. Ó, o fubá não se dissolve. Estão vendo? E aqui, ó, nem tem mais açúcar nenhum na água. A água ficou com essa cor escura aqui porque o açúcar que eu tinha em casa era um pouco mais escuro. Mas não tem mais nenhum grãozinho de açúcar. Eu vou deixar os copos aqui no cantinho. E no final a gente vai ver se alguma coisa mudou. Aí eu filmo bem de pertinho para vocês verem se alguma coisa mudou aqui na água com açúcar e na água com fubá. A água que nós bebemos, ela vem dos rios e das represas. Mas essa água que está nos rios e nas represas, nem sempre está própria para o consumo. Nem sempre ela está potável, porque ela pode ter micro-organismos que são seres vivos muito pequenos que a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos. A gente precisa usar um microscópio para ver esses micro-organismos. Ou seja, eles são invisíveis ao olho nu. Invisível ao olho nu significa que você não consegue ver com os seus próprios olhos. Você precisa de um instrumento para fazer isso, chamado microscópio. Essa água de rios e represas também pode conter impurezas. Essas impurezas podem ser poeira, podem ser pedaços de galho, de folhas, tudo isso é considerado impurezas. Então, antes de nós consumirmos, a água precisa ser tratada para então ela se tornar potável, ou seja, própria para o consumo. Essa aqui é a estação de tratamento. A água da represa ou do rio é bombeada para dentro de um tanque. A água do rio é pega para ser tratada. Depois, a água vai para um segundo tanque. Nesse segundo tanque, são adicionados algumas substâncias que agregam os poluentes. Agregar é juntar, então ele vai pegando os poluentes e vai juntando e fazendo blocos. Nesse tanque também acontece uma agitação que ajuda essas substâncias a se agregarem. Depois disso, a água vai para um terceiro tanque, que é chamado de tanque de floculação. Nesse tanque, o movimento da água diminui e aí sim começam a se formar flocos ainda maiores de sujeira. Depois disso, a água vai para um quarto tanque, que é chamado tanque de decantação. Nesse tanque, a agitação é bem menor e os flocos formados no tanque de floculação vão se depositando no fundo desse tanque e a água limpa fica na superfície. Os flocos vão afundando, assim como aconteceu aqui com o meu fubá. A sujeira afunda e a água limpa fica na superfície. Essa água limpa da superfície depois vai passar por um filtro. Esse filtro é composto de carvão ativado, areia e pedregulhos. Então, a água sai limpinha aqui no final. A última etapa é a adição de 3 componentes. Eles adicionam cal na água para corrigir a acidez, senão a água pode corroer os canos onde ela vai andar. Eles também adicionam cloro, que mata qualquer tipo de micro-organismo que ainda esteja presente na água. E também adicionam flúor,
que serve para prevenir as cáries. Depois disso, a água vai para um último tanque, onde depois vai seguir para distribuição para as casas. Mas a água da torneira, mesmo sendo tratada, o correto é que ela seja filtrada ou fervida antes de ser tomada, porque a caixa d'água e os canos podem conter sujeiras, e essas impurezas, essas sujeiras podem contaminar a nossa água. Eu coloquei aqui a foto de 2 caixas d'água. Essa aqui é a caixa d'água antes de ser limpa. Olha o fundo dela como estava sujo e cheio de poeira. E depois de ser limpa. Então é muito importante que seja realizada a limpeza da caixa d'água. Mas, como nem sempre a gente pode ficar subindo no telhado da casa ou pedindo no prédio onde mora para olhar a caixa d'água, é melhor nós bebermos água filtrada, porque se tiver alguma impureza na caixa d'água, ela é eliminada no filtro de casa. Agora que a gente já chegou no final da aula, vamos aqui dar uma olhadinha. Eu vou mostrar para vocês de perto como ficou o meu copo com água. Vocês procurem aí se vocês acham algum grãozinho de água. E o meu copo com fubá, ó, dá pra ver que o fubá, ele não é solúvel em água, certo? O fubá fica lá no fundo, ó, vou até pegar um monte aqui. Olha, gente, quanto fubá. Então, o fubá é insolúvel em água. Você pode fazer aí na sua casa com óleo, com areia. Dá pra fazer vários experimentos em casa, misturar água com vários componentes pra ver se ele é solúvel ou não. Agora eu vou filmar de perto a água com açúcar para vocês verem como a água dissolveu o açúcar. Gente, olha, não tem nem nada aqui no fundo. A água tá transparente. Eu já falei, ela tá um pouquinho amarela porque o açúcar que eu usei era um pouquinho mais escuro, né? Mas a água está transparente, ó. Não tem nenhum grãozinho de açúcar no fundo, que eu não sei se dá pra vocês verem assim. Ui, olha eu querendo derrubar água em cima da câmera. Ó, aproximei aqui pra vocês verem que não tem mesmo nenhum grãozinho de açúcar no fundo. Dissolveu tudo, gente. Agora que vocês já estão sabendo tudo sobre as propriedades da água, abram o livro de vocês na página 25 para fazer as atividades. Então, meus amores, vocês leram, né, a página 24, que estava explicando as propriedades da água. Aí tem aqui essas ilustrações da água com açúcar e o menininho bebeu água com açúcar e estava doce. Eu não quis beber água com açúcar, gente. Dizem que acalma, né, água com açúcar. E aqui tem uma imagem mostrando que a água e o óleo não se misturam. A água não dissolve o óleo. Aí aqui tá explicando um pouquinho sobre a água potável, mas tudo isso a prof já explicou na aula e eu já pedi para vocês lerem essa página antes, né? Então vocês já leram. E as atividades estão na página 25. Eu vou ler com vocês, vou explicar. É bem tranquilo, gente, vocês vão ver só. Número 1. Nas frases a seguir, a palavra dissolveu foi usada incorretamente. Indique quais palavras usar para tornar cada frase correta. Então, as palavras que você deve usar para tornar as frases corretas são 1. Espalhou, 2. Quebrou e 3. Misturou. Primeira frase. O copo caiu e se dissolveu em muitos cacos? Isso é verdade? Não, né? Que palavra fica melhor aqui no lugar de dissolveu? O copo caiu e se espalhou em muitos cacos? O copo caiu e se quebrou em muitos cacos? O copo caiu e se misturou em muitos cacos? Carolina espalhou o shampoo nos cabelos? Ou Carolina quebrou o shampoo nos cabelos? Ou Carolina misturou o shampoo nos cabelos? Você tem que ver o que vai se encaixar melhor de acordo com as frases. Maria espalhou 2 colheres de açúcar em meia xícara de farinha. Maria quebrou 2 colheres de açúcar em meia xícara de farinha. Ou Maria misturou 2 colheres de açúcar em meia xícara de farinha. Você vai colocar os números aqui de acordo com a palavra que você quiser usar nessas frases para elas ficarem corretas. Número 2. Assinale a substância
insolúvel em água. Açúcar, sal e óleo, tá bom? Você vai marcar X em uma. Número 3. Leia o texto e responda às questões a seguir. A água da chuva dissolve substâncias que estão presentes no ar. Quanto mais poluído é o ar, mais substâncias a água da chuva carrega. Por isso, depois de uma chuva forte, as pessoas têm a impressão de que o ar está limpo. A água carregou toda a sujeira que estava nele. Então, quando chove, gente, tem um monte de poluição no ar. Essa poluição e essa sujeira que fica no ar gruda na água da chuva. Então, realmente, a água da chuva limpa o ar e a água da chuva vai arrastando toda a sujeira, limpa telhado, vai arrastando o que ela vê pela frente. Se for uma chuva forte, logicamente, né? Se for só um chuvisquinho, aí não faz nem cócegas. Letra A. A água da chuva é pura? Explique. Vocês acham que a água da chuva é purinha, assim? Depois que ela cai? O que vocês acham? Letra B. A água da chuva é potável? Explique. Ou seja, dá para beber a água da chuva? Pode pegar a água da chuva, assim, colocar um copo lá fora da sua casa, deixar encher de água e depois beber? Dá certo? Será? É isso, meus amores. E é assim que a gente encerra mais uma semana, meus amores. Um ótimo final de semana pra vocês. Lembrem de ajudar os seus pais nos afazeres de casa, de arrumar a cama de vocês, lavar a louça, recolher as roupas e os sapatos pela casa, ok? Ajuda aí, hein? Aproveitem o final de semana também pra descansar. Eu acho que vocês já estão bem descansados, né? Mas pelo menos vocês vão ter uma folguinha dos estudos no final de semana. Um beijo pra vocês. Até segunda-feira. Tchau!